Fala aí, galerinha! Meus guerreiros, minhas guerreiras sempre de plantão. Como é gostoso ver sempre o empenho de vocês e satisfatório a mim, aliás, uma grande honra poder participar desse processo de construção do conhecimento de vocês. Meus queridos, minhas queridas, aqui o professor Alan Camargo traz hoje para nossa aula um dos temas mais que importantes, problemáticos e fundamentais para os seus estudos preparatórios, principalmente em se tratando da prova do Enem, que é o tema gêneros dentro da área de sociologia. É interessante, meus queridos e minhas queridas, que desde quando nós somos pequenos, socialmente falando, é construída sobre nós toda uma identidade, um conjunto de padrões, de valores, de comportamentos, de posturas, até mesmo de linguagens, de vestimentas, de objetos que devemos usar, gostar. E todo esse arcabouço de construções acabam sendo cobrados e levados por nós desde a infância até os momentos mais tenros da vida. Todas essas questões geram, obviamente, uma importância em se tratando da construção de identidade sobre o que nós somos. Porém, a sociologia não quer se preocupar somente com a construção dessas identidades de gênero que nós chamamos. Ela também se preocupa com todas as problemáticas decorrentes dessas construções, como, por exemplo, a desigualdade entre os gêneros, as relações de poder e todas as outras formas de violência, de intolerância ou de exploração entre os gêneros trazidas por esses processos de construção identitária. Para dar conta de nós conseguirmos passar por esses principais tópicos relacionados ao tema sociologia e gêneros, achei mais importante e mais viável dividirmos em 3 videoaulas o assunto. Nessa nossa primeira, nós vamos explorar alguns conceitos básicos dentro dessa abordagem, dentro dessa leitura, dentro dessa área da sociologia. Na nossa segunda videoaula, nós trabalharemos precisamente a construção das desigualdades entre os gêneros, particularmente entre o gênero feminino e o gênero masculino, e as decorrências, as suas implicações para o convívio social da contemporaneidade. Na nossa terceira e última videoaula, nós exploraremos um pouco sobre alguns movimentos de gêneros, principalmente ligados ao feminismo e algumas teorias mais pós-modernas. Espero e tenho a certeza de que com todos esses materiais, vocês terão mais do que os recursos suficientes para darem mais do que bem de vocês, mais do melhor de vocês nas provas que se aproximam. Meus queridos e minhas queridas, então nessa nossa primeira videoaula, que eu designo aqui como Sociologia e Gênero de número 1, faremos uma pequena introdução e entraremos na diferenciação conceitual que você deve ter muito bem pontuada em sua cabeça. Posteriormente, exploraremos um pouco sobre a questão de identidades de gêneros e, por fim, entraremos no debate sobre sexualidade. Tenho a certeza de que esses 3 grandes tópicos, as diferenciações sexuais, as identidades de gênero e a sexualidade, formam realmente os 3 grandes pilares introdutórios para nós começarmos a entender um pouco dessa problemática a ser iniciada hoje. Meus queridos e minhas queridas, vejamos uma questão muito importante. Os estudos de gêneros, ou os chamados Gender Studies, eles compõem uma agenda de pesquisas, de reflexões e problematizações bastante recentes dentro da área da sociologia. Não quer dizer que, ao longo da história, não houve diferenciações nas questões sexuais, nas questões de gênero, ou na forma como mulheres e homens se relacionavam, ou se submetiam. Na verdade, essas relações elas eram tomadas ao longo do processo histórico como algo normal. A partir de meados do século XX, estou falando aqui da década de 70, nos Estados Unidos,
inicia-se um movimento para começar a desconstruir aquilo que era tido ao longo da história pelas sociedades como relações normais, relações naturalmente aceitas pela tradição. E aqui se inicia, a partir desse meado dos anos 70, uma tradição chamada de estudos de gêneros. E desde então, ela vem abrindo dentro da sociologia um universo cada vez mais infinito de possibilidades de problematizações, reflexões e produções de pesquisas. O Eric Fachin, quando ele tenta nos trazer uma noção inicial sobre essa perspectiva, ele vai nos dizer que gênero ele é um conceito. Em outras palavras, ele não é uma teoria, ele não é uma ideologia, ele é um instrumento que ajuda a pensar. Esse nosso autor, esse nosso sociólogo, ele nos chama a atenção para um aspecto muito importante nesse momento introdutório. Ou seja, embora nós vemos na contemporaneidade o gênero sendo veiculado para discursos de ideologia, para discursos de preconceito, para discursos de aversão, de intolerâncias até, por assim dizer, nós não podemos reduzir a ideia de gêneros pura e simplesmente a isso. Falar em gênero, ele também não é uma teoria. Gênero, na verdade, ele é um arcabouço conceitual, uma ferramenta analítica que nos permite, em outras palavras, problematizar essas relações que se constroem culturalmente dentro das sociedades. Por isso, é com essa noção que eu construí toda a nossa videoaula, trazendo a ideia de que gênero não somente pode ser usado como uma ideologia, ele não deve cair nessa superficialidade, mas gênero é muito mais que isso. Gênero ele é uma construção conceitual que serve como ferramenta para nós podermos problematizar a análise social. Uma coisa nós temos que ter muito bem fixada. Para a sociologia, de modo geral, existe uma diferença muito nítida entre o que é o sexo e o que é o gênero. Falar em sexo é nós nos remetermos aos atributos biológicos, fisiológicos, anatômicos do indivíduo. Em outras palavras, muitas das vezes não, né? Pode assim dizer, né? Na maioria das vezes, alguns indivíduos nascem com um pênis, e por nascer com pênis eles vão ter um saco escrotal, por exemplo, eles vão ter uma uretra, alguns hormônios típicos. Outros indivíduos vão nascer com atributos fisiológicos, biológicos, que lhes encaminham, por exemplo, uma vagina, um útero, um ovário, trompas. Essas questões relacionadas ao fisiológico, ao biológico, ao anatômico, são tidas pela sociologia como sexo do indivíduo. Eles são condicionados geneticamente. Em outras palavras, eles remetem à própria lógica da biologia de XX, né, da combinação de cromossomo XX ou XY. Embora vocês estudem com maior precisão dentro das aulas de biologia, outras exceções também a esse padrão que são possíveis, mas estamos tratando aqui de regra geral, né? Eles são condicionados, portanto, os sexos a partir dessa condicionante genética. E eles designam duas possibilidades, ou homem ou mulher. É óbvio que o homem aqui vai estar ligado ao XY e a mulher ao XX. Quando nós falamos em gênero, gênero não necessariamente está vinculado ou ligado ou subordinado à ideia de sexo. O gênero, em contrapartida, ele é uma construção social, uma construção cultural, que pode ou não ser atribuído aos sexos. Tá? Em outras palavras, pelo fato de você ter nascido, por exemplo, XX, por uma condicionante genética, vai se encaminhar uma mulher. E aí, socialmente, é atribuído àquele indivíduo
Um conjunto de padrões, de expectativas, de cobrança quanto à postura, quanto à forma como ela deve deixar o cabelo, as cores de roupa que ela deve usar, ao vocabulário que ela deve empregar, que são trazidos e estudados pela sociologia como gêneros. Portanto, gêneros são construções sociais, culturais, que são atribuídas aos sexos. Podem ou não, na verdade, ser atribuídas aos sexos. Nós já vamos entrar um pouco nessa problemática. E ele vai estabelecer algumas normatizações, em outras palavras, parâmetros. Vão estabelecer balizas, dentro das quais o indivíduo é aceitável que ele atue. De acordo, obviamente, com o contexto social, se atribui um padrão, um modelo de gênero, de acordo com o momento histórico. Nós não estamos querendo dizer aqui na nossa videoaula que os gêneros eles não sofram alterações, eles sofrem sim, obviamente de acordo com o contexto social e com o momento histórico. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, a despeito dessas variações, o gênero ele é uma forma de construção sociocultural, atribuída ou não ao sexo. E é interessante que por que os gêneros eles acabam sendo enraizados na sociedade e tomados como normais, como algo natural, como algo padrão? Aqui acaba se criando uma manutenção desses valores a partir principalmente do Estado, a partir principalmente da escola, da família, que ao atribuírem ao indivíduo um gênero específico, tem os seus próprios mecanismos, como por exemplo castigos, como por exemplo piadas, como por exemplo certas formas de reuniões, certas formas de políticas públicas por parte do Estado, que permeiam a manutenção dessa diferença, principalmente entre o gênero masculino e o gênero feminino. Vamos deixar muito bem claro isso. Gênero, nós falamos nesse primeiro momento entre masculino e feminino. Sexo, nós falamos dessas duas únicas possibilidades, homem e mulher, ligadas ao sexo. Gêneros, embora tradicionalmente e hegemonicamente são o masculino e o feminino, ambos necessariamente não precisam estar ligados obrigatoriamente ao sexo. Para Pierre Bourdieu, todas essas ferramentas utilizadas pelo Estado, pela escola, pela família, para preservar os gêneros identitários, eles acabam estabelecendo relações de dominação de um gênero sobre o outro, de acordo com as circunstâncias. Agora, os gêneros, meus queridos e minhas queridas, eles decorrem algumas questões importantes aqui para a área da sociologia. É óbvio que eles têm, na verdade, uma parcela de importância na medida em que eles encaminham expectativas culturais para o indivíduo. Eles criam uma normatividade e estabelecem o que é esperado. Estabelece, portanto, uma normatização. Eles refletem as normas, eles refletem os padrões identitários de uma sociedade numa determinada época. Em outras palavras, o que Durkheim já dizia, eles são fatos sociais. Eles são responsáveis por também criar uma certa ordem social, né? E evitar, portanto, um estado de anomia, segundo aquele sociólogo. No entanto, e é aqui que nós devemos ter uma linguagem e um olhar um pouco mais crítico, é óbvio que decorrem dos gêneros algumas implicações negativas também. Quando eles são, por exemplo, operacionados segundo relações de poder, segundo uma lógica em que um se sobrepõe ao outro e acabam, portanto, criando uma desigualdade de gênero, e essa desigualdade ela é replicada pela tradição, pela história e mantida como normal pelas sociedades. Tudo bem até aqui, meus queridos e minhas queridas? Tenho certeza que sim, então vamos avançar comigo aqui. Tá bom, se você já entendeu o que é gênero, vamos falar agora um pouco sobre a construção das identidades de gêneros. Tá? As identidades aqui, vamos entender como a forma que o indivíduo constrói aquilo que ele entende de si mesmo, aquilo que ele entende de si perante o contexto social. Então, falar da construção da identidade vai nos remeter à ideia de que precisa haver um eu
e os outros. E desse embate entre eu e os outros é que nós criamos o que chamamos de identidade. No caso aqui, identidades de gênero. Portanto, é a forma como o indivíduo se constrói perante aos demais, e que depende, obviamente, do contexto social em que ele vive, depende dos aspectos psicológicos do próprio indivíduo, do momento histórico abordado, das experiências de vida que ele teve, experiências pessoais e até mesmo da tradição cultural em voga. Olha só, dentro da sociologia, os autores costumam diferenciar os chamados cisgêneros dos chamados transgêneros. Os cisgêneros são aqueles indivíduos que, ao construir a sua identidade, eles se identificam com o gênero que foi atribuído quando nasceram. Em outras palavras, se eles nasceram XX, foi atribuído a eles pela família, pela escola, pelo Estado, como nós já vimos, o gênero feminino, ele aceita aquele gênero atribuído a ele, vamos designá-lo na sociologia de cisgêneros. Já os transgêneros, por seu turno, são aqueles que não se identificam com um gênero que foi lhes atribuído quando nasceram. Por exemplo, se um XX, uma menininha, né, foi atribuído a ela o gênero feminino, no entanto, ao longo de suas experiências psicológicas, de vida, culturais, enfim, como nós já dissemos, ela passa por uma transformação daquele gênero que lhe foi atribuído ao nascer, designamos ela como uma transgênero, né? Um indivíduo que sofre um processo de transformação do seu gênero original trazido pelo contexto social. Esse processo de transformação ele pode se dar por vias de hormônios, por exemplo, por vias de procedimentos cirúrgicos, ou até mesmo pelos padrões ou pelos aspectos estéticos da pessoa, como a forma dela se vestir, a forma dela, por exemplo, se comportar, a forma dela utilizar os seus vocabulários, por exemplo. Todos os aspectos visuais, comportamentais, estéticos, também são uma forma dela optar por mudar o seu gênero em relação àquele que lhe foi atribuído quando nasceu. É importante nós deixarmos pontuados que essa transformação para os transgêneros, ela pode ou não acontecer. Porque muitos transgêneros, embora não se identifiquem com o gênero atribuído desde o momento do nascimento, nem todos aceitam ou dão o passo para o processo de transformação efetiva. Né? Alguns ainda acabam tendo uma dificuldade interna, psicológica, mental, afetiva, de desencontro com si mesmo. E aqui existe toda uma área, uns estudos, dentro principalmente da psicologia, principalmente da pedagogia, que tentam, né, trazer algumas reflexões e soluções para esses desencontros por parte desses indivíduos. Mas, Alan, outro tema também importante que você nos disse seria a sexualidade, não é? Muito bem, meu querido, muito bem, minha querida. A sexualidade para a sociologia, ela não pode ser confundida com a ideia de sexo, tá bom? De novo, sexualidade não pode ser confundida com a ideia de sexo. Nós já vimos o que era o sexo, que tem a ver com os atributos biológicos, genéticos, fisiológicos. A sexualidade é um conceito totalmente diferente, que aqui vai remeter à orientação do desejo do indivíduo, à orientação dos desejos e da sua afetividade perante a outras pessoas. Por isso, necessariamente, o indivíduo ele pode ter um sexo específico, mas a sua orientação sexual ou a sua sexualidade, por ser mais preciso, a forma como ele orienta os seus desejos, os seus sentimentos, a sua afetividade, pode se dar não obrigatoriamente em relação a um sexo oposto. Pode se dar com relação a pessoas do mesmo sexo, ou do sexo oposto, ou a nenhum sexo. Podemos falar também em assexualidade, né? E as formas de se orientar, de direcionar esses desejos, esses sentimentos, essas afetividades, podem se dar aliadas às necessidades biológicas, tá? E aqui estamos dizendo aquelas orientações voltadas
com a finalidade de reproduzir, com apenas possível entre homens e mulheres, porque somente o XX e o XY conseguem encaminhar descendentes. Então, aqui a orientação da sexualidade ela é voltada para as necessidades biológicas, para a reprodução, não necessariamente ligadas a uma questão de afetividade ou de sentimentos. Por isso, é óbvio que para que ela se encaminhe, existe um componente muito importante e influente, que é a questão do gênero. Porque o gênero, quando ele é construído socialmente, ele vai pressionar o indivíduo para que tenha uma determinada sexualidade, né? No entanto, devemos entender que a sexualidade, hoje em dia, ela é pensada a partir dos estudos de gênero, não somente na superficialidade do feminino com o masculino ou do homem com a mulher. Hoje em dia, existem diversas possibilidades de você poder orientar os seus desejos, os seus sentimentos e a sua afetividade, aliadas a questões como os fatores psicológicos, como os fatores culturais, e que remetem a nós a ideia de que a sua sexualidade ela não obrigatoriamente precisa ser restrita àquele binarismo homem e mulher. Ela, na verdade, tem muito mais a ver com a forma como você, indivíduo, entende ser possível atingir a sua efetividade, o seu prazer, os seus sentimentos, junto com outra pessoa, e que não tem nada a ver com a obrigatoriedade da reprodução, de cumprir os desejos ligados aqui, não é, à questão da reprodução. Meus queridos e minhas queridas, por hora, nós encerraremos essa nossa videoaula, deixando aqui para vocês esse mapeamento dos principais conceitos ligados à introdução sobre os estudos de gênero. Espero vocês na nossa segunda videoaula sobre o tema, para que nós demos prosseguimento a esse tema que é mais do que fundamental, importante e especial para os seus preparatórios. Um forte abraço e até a próxima.